Bem-vindos ao canal Revelação de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Espírito Santo de Deus. Vos ensinará e vos fará lembrar. João 14:26. O Espírito de Deus é o nosso professor, nosso tutor para que possamos compreender os ensinos da lei de Moisés, dos profetas e do próprio Cristo. Por mais que caminhassem com Jesus, os apóstolos ainda eram incapazes de compreender todo o seu ensino e sua identidade em toda a plenitude. Mesmo após tanto tempo junto, após viver o ministério com o seu mestre, eles não compreendiam a necessidade do Criador padecer. No meio do seu último discurso, Tomé pede para que Jesus o mostre o Pai, que é João 14:8, sem compreender que em Cristo estava toda a plenitude da divindade. Sem a iluminação do Espírito Santo, eles nunca teriam compreendido a obra redentora de Cristo e sua função como seguidores de Jesus. Paulo diz que o Evangelho é loucura para os gentios e tropeço para os judeus. 1 Coríntios 1:23. Após a ressurreição de Cristo, os seus discípulos têm o entendimento aberto para compreender as Escrituras. Lucas 24:45. Apenas o Espírito Santo é capaz de remover o véu que há em nosso coração, ou no coração do homem, impedindo que compreendam a verdade sobre Deus Pai e Cristo Jesus. 2 Coríntios 3:12-18. Além de nos ensinar, o Espírito nos lembra de tudo o que Cristo nos prometeu. Ele nos traz o consolo, a lembrança das verdadeiras palavras do Senhor e a convicção que são verdadeiras. Ele traz à nossa memória o que nos dá esperança. Também o Espírito Santo ele tem a função de ser o nosso advogado. Um dos sentidos da palavra paracleto é advogado. Vimos que Cristo é nosso advogado perante o Pai. 1 João 2:1. Se pecarmos, podemos nos arrepender e descansar sabendo que Cristo nos justificará perante o Senhor. Jesus intercede por nós. O Espírito é também nosso advogado, porém de uma forma um pouco diferente. O Espírito Santo de Deus intercede em nós. Ele nos auxilia ou nos assiste em nossa fraqueza. Não sabemos orar como convém, porém sabemos que o Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis, que não pode ser expressado em palavras. E é segundo a vontade de Deus Pai que Ele intercede por nós. Romanos 8:26-27. É também o próprio Espírito que gera em nós o desejo de orarmos e buscarmos a Deus com o nosso coração sincero. Sem Ele, não há quem busque a Deus. Romanos 3. Além disso, Jesus nos promete que quando sua igreja fosse perseguida e colocada diante de reis e governadores, seríamos testemunha a seu respeito. E não precisaríamos nos preocupar com o que dizer, porque o Espírito de vosso Pai é quem falará em vós. Mateus 16:20. Um exemplo claro disso é o martírio de Estevão, quando nenhum dos grandes mestres de Israel consegue resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, que está descrito em Atos 6:10. Quando estava na terra, Jesus falava por seus
apóstolo. Hoje, o Espírito fala por nós. A Bíblia também diz que ele dará testemunho, né? E dareis testemunho. João 15, 26 e 27. Ser testemunha é ter visto, ou ouvido, ou experimentado algo. É o Espírito Santo quem nos dá o testemunho de Cristo. É por isso que temos a plena certeza da vida e obra de Cristo. E é por isso que nós podemos dar testemunho de Jesus. O Espírito nos transforma. O Espírito transforma um perseguidor em apóstolo. Atos 9. Quando pensamos em ser revestido de poder, o que está em Atos 1 e 8, muitas vezes pensamos exclusivamente em milagres, dons, sinais, prodígios e manifestações e curas. Porém, Jesus se referia ao poder para sermos testemunha ao seu respeito. É por isso que Paulo afirma que não precisamos de discursos eloquentes e esbanjar conhecimento. Damos testemunho de Cristo, este crucificado. 1 Coríntios 2, versículo 1 e versículo 2. E é por meio do Espírito que proclamamos aquele que não vimos, porém amamos. 1 Pedro 1, 8. Porque fomos feitos testemunha pela fé. Não apenas cremos, mas conhecemos a Deus. Por meio do Espírito, pela fé que nos é outorgada, pregamos não daquilo que ouvimos falar, mas que nossos olhos veem. João 42 e o 5. Apesar de todas essas coisas que nós estamos falando aqui, aprendendo sobre o Espírito também ele é responsável pela distribuição dos dons espirituais. O revestimento de poder também envolve a distribuição dos dons da igreja. Romanos 12, do 6 ao 8, e 1 Coríntios 12, Efésios 4, do 7 ao 13. Tanto os miraculosos como curas, quanto os ordinários como socorro e ensino, é função do Espírito a distribuição conforme a sua vontade e de acordo com o ministério de que cada uma pessoa exercerá na presença de Deus. O Espírito Santo também convencerá do pecado e da justiça e do juízo. João 16 e 8. O Paracleto é responsável pela conversão e mudança de vida de um cristão. É ele quem convence o cristão do pecado e da justiça e do juízo. Uma pregação eloquente e muitos estudiosos, como vimos hoje em dia, jamais nos convenceria desta verdade. Muitos de nós sabemos esse versículo de cor, mas muitas vezes não entendemos a profundidade desse conhecimento ou desse convencimento em nossa vida, que é o convencimento do pecado. Pecado, dificilmente alguém admitirá que é uma pessoa ruim. Dificilmente uma pessoa se descreverá como depravada, impura, egoísta, cruel, má ou injusta e por aí adiante. Porém, o Espírito revela a nossa maldade. Percebemos o quão necessitado da graça e do perdão de Deus nós somos. Acima de tudo, o Espírito nos tirará da incredulidade. Ele nos convence da verdade de Cristo e do Evangelho. Embora todos nós tenhamos pecado, o mais grave é que verdadeiramente nos afastará do perdão de Deus. É não crer em Jesus. Ou seja, o mais grave é que verdadeiramente nos afastará do perdão de Deus.
se cada pessoa não passar a crer em Jesus Cristo, não crer em seu sacrifício, como está em João 16:9. Todos os outros pecados que tenhamos cometido serão remidos e apagados, mas apenas se cremos que Jesus se entregou por nós. E o que é justiça? Justiça. Quando convencido do pecado, temos a plena convicção de que não há justiça própria. Nada que eu faça, nenhuma boa ação, nada poderá me justificar do meu pecado perante Deus. Porém, Deus fez justiça mediante Cristo Jesus. A justiça que vem pela fé em Cristo, que se ofereceu como sacrifício por todo aquele que nele crê. Todo homem pecou e carrega sobre si o que também precisa da graça de Deus. E a única forma é por meio da justificação em Cristo. Romanos 3, do 21 ao 26. É dessa justiça que o Espírito Santo de Deus nos convence, como também nos convence do juízo. Toda maldade, todo pecado e o próprio Satanás já está condenado. A sentença já foi dada. Os pecados daqueles que creem na justiça de Cristo foram condenados na cruz. O nosso pecado já não pode mais nos escravizar, pois morremos para ele. E toda maldade que existe neste mundo será condenada no retorno de Jesus. Se toda maldade que havia em mim já foi condenada, logo nenhuma acusação contra os eleitos de Deus pode prevalecer. E o Consolador coloca essa esperança em nosso coração. O meu pecado está condenado, Satanás está condenado, mas nós estamos justificados em Cristo. Anunciará as coisas que hão de vir. Isso também é função do Espírito. João 16 e 13. O Paracleto também consola a Igreja de Jesus de uma forma muito particular, revelando o que Deus tem preparado para nós. Sabe o dia em que você estava triste e uma pessoa te falou: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Pois é, esse é um daqueles versículos bastante utilizado fora do seu contexto. A passagem está em 1 Coríntios 2:9, que na verdade é uma citação de Isaías 64:4. Porém, no verso seguinte, Paulo prossegue: mas Deus nolo revelou pelo Espírito. 1 Coríntios 2:10. O Espírito Santo revelou à igreja ministério outrora ocultos, revelou a função da igreja na terra, a união com os gentios, as perspectivas da volta do Messias, nos deu perspectiva e anseio pela eternidade com Deus. E claro, revelou o desfecho do cânon bíblico com todo o Novo Testamento. O Espírito Santo é quem leva a sua igreja a ansiar pela volta de Cristo, sabendo o quão maravilhoso será estar com o nosso Senhor. E também é função do Espírito, quando se escreve João 16:14, me glorificará. O Espírito Santo aponta para quem? Para Cristo. Se o Filho veio para glorificar o Pai, o Espírito vem para glorificar o Filho. Isso é muito importante. Compreendemos uma vez que isso nos mostra
que o Espírito Santo nunca é o centro das reuniões da igreja. Isso não quer dizer que não devemos prestar nossos louvores a Ele, mas nos mostra que Ele veio para glorificar o Filho e não assumir o centro da adoração da igreja. É correto dizer que Ele é o centro da condução do culto. Afinal, é Ele quem nos conduz em adoração, direciona nossa oração e deve ter liberdade para se mover nas reuniões. Porém, sua obra não deve ser o centro da reunião. Ele nos conduz a adorar a Cristo e sua obra redentora, além de edificar os santos. Um culto realmente cheio do Espírito Santo não é necessariamente um culto cheio de sensações, emoções, êxtase e manifestações. Um culto cheio do Espírito Santo é aquele que honra e exalta a pessoa de Jesus Cristo. Ele nunca é o protagonista e nunca quis ser. Então, se você quer saber a continuidade desse estudo, fica conosco. Estaremos trazendo mais assunto a respeito do Espírito Santo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.